Então, caro estudante, agora nós vamos estudar separadamente as 3 leis que compõem o planejamento orçamentário. Iniciaremos com o plano plurianual e vamos ver exatamente o que é o conceito do plano plurianual. PPA é um planejamento governamental que define diretrizes e metas para um período de 4 anos e, portanto, é considerado um planejamento de médio prazo. Nesta peça está contido os compromissos, objetivos, visão de futuro e a previsão de alocação de recursos orçamentários. Gostaria de retomar aqui o momento do modelo de governança Todos por Pernambuco, onde a gente falou que os nossos governantes vão até a sociedade e observam alguns norteadores para definir um planejamento. É nessa peça, no plano plurianual, que vão estar contidas aquelas demandas observadas na sociedade, o que precisa ser atendido, os prazos, quem são as metas prioritárias, os quantitativos que serão atendidos, têm que estar contemplados nesse documento. Então, a Constituição Federal, ela prevê, em seu artigo 165, o que o plano plurianual ele deve trazer. Então, é importante a gente dizer que a Constituição Federal, ela não define exatamente o que é o plano plurianual, mas ela permite que a gente tenha um norte, um guia de como elaborar um plano plurianual. Então, a lei que instituiu o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal, as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Então, perceba que apesar da Constituição Federal trazer o termo federal, ela é a Constituição, então ela serve para todos os entes da administração, então ela serve para os estados e para os municípios da mesma forma. Os estados e municípios, eles podem ter leis complementares, mas eles precisam observar pelo menos esses pré-requisitos. Nós falamos dos prazos das 3 leis, mas agora a gente vai focar nos prazos do PPA. O PPA ele deve ser apresentado ao Poder Legislativo até o dia 5 de outubro e devolvido para sanção até 5 de dezembro. Então, vale ressaltar que o PPA ele é um instrumento de 4 anos, mas anualmente ele sofre alterações, ele pode sofrer ajustes, revisões. Seria o termo mais correto, seria revisão das suas metas e das definições das prioridades. Uma coisa importante a ser dita com relação ao plano plurianual é que, apesar dele contemplar um período de 4 anos, ele não se combina com o mandato de governo. Então, é importante que a gente saiba que quando um governante ele toma posse de fato no dia 1º de janeiro, né, ele não está ainda trabalhando com o seu plano plurianual. Esse primeiro ano de mandato dele é justamente para que ele possa fazer o diagnóstico das necessidades, observe o mapa estratégico deixado pelo governante anterior, observe todos os norteadores, tome pé da realidade em que o estado ou o município está e daí para frente ele planeja os 4 anos dele. Então é importante que seja dito que o primeiro ano de cada governante, assim que empossado, ele ainda está executando o plano plurianual deixado como legado do governo anterior. Bom, agora vamos tratar de fato do que compõe o PPA. A gente já falou o que ele deve observar e agora a gente vai falar um pouquinho do que está contido dentro do PPA. Então vamos falar das ações, dos programas e das ações. O que são programas? Programas são um conjunto de ações que visam concretizar objetivos estabelecidos e é um instrumento de organização da ação governamental com vista ao enfrentamento de uma oportunidade. Então, o PPA nada mais é do que um conjunto de ações. Ações estas que estão relacionadas a um programa, que é uma coisa maior, mais macro. Então, vamos citar um exemplo. Programa Ganha o Mundo, que é um programa nosso aqui da Secretaria de Educação. Então, dentro desse programa vão ter várias ações. Aquisição de passagens, vai ter o Segunda Língua, que é o curso que os meninos precisam fazer, que antecedem a seleção do programa em si, da viagem, do intercâmbio propriamente dito. Então, essas ações compõem um programa, e aí, no caso, o programa seria o Ganha o Mundo. As ações programáticas, as ações que compõem o programa e, consequentemente, compõem o plano plurianual, elas são classificadas de 3 formas. As ações projeto, atividade e operações especiais. As ações projeto são aquelas com a característica de início e término, como, por exemplo, a construção de uma escola. A ação atividade é aquela que faz parte do dia a dia, da rotina. Então, como exemplo, a gente pode trazer as contas de consumo, por exemplo, energia, água, os serviços que estão contidos dentro do ambiente da escola, como, por exemplo, portaria, merenda. São com a classificação de operações especiais, ela não traz como retorno nenhum bem ou serviço ao Estado, então ela é tida como operações especiais.
Um exemplo desse tipo de ação são o pagamento de aposentados, por exemplo. Então, eu convido vocês agora a observar o esquema posto para que a gente entenda melhor um programa, ações e as suas subações. Então, o programa é um conjunto de ações. Na ação, ela pode ser dividida em projeto, atividade ou operações especiais, como a gente já explicou anteriormente, e a ação ela pode ter um desdobramento ainda menor, que é o que a gente chama de subação. É um detalhamento feito à ação quando a gente quer acompanhar de perto. A gente abre uma subação, a gente cria uma subação para ter uma visão, um monitoramento, um acompanhamento maior no desdobramento, no viés dessa ação. A ação é maior, a subação seria uma especificidade da ação. Então, estudante, a gente agora vai avançar os nossos estudos com relação às leis que compõem o planejamento orçamentário e agora a gente vai avançar para o estudo da segunda lei, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Portanto, eu convido vocês a ler juntamente comigo o que é que a LDO traz e, inicialmente, dizer que ela é o elo entre o Plano Plurianual e a Lei Orçamentária Anual, que a gente vai ver mais adiante. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual e disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Então, esse conceito de LDO é trazido pela Constituição Federal, né? E ela, assim como o PPA, como já dito anteriormente, ela também precisa ser submetida à aprovação e à sanção num prazo pré-definido. Então, mais uma vez, a gente retoma o nosso quadro e destaca aí os prazos da LDO. Então, a LDO ela precisa ser encaminhada ao Legislativo até 1º de agosto e ela retorna para a sanção até 31 de agosto. É importante dizer que a Lei de Responsabilidade Fiscal, além da Constituição que a gente já falou, que trazia já papéis pré-definidos para a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei de Responsabilidade Fiscal também contribuiu, né, deixou a LDO mais robusta e aumentou a sua competência, o seu papel de elo. Então, ficou mais robusto esse papel que a LDO hoje cumpre. Então, vamos ver o que a Lei de Responsabilidade Fiscal traz acerca da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A gente já viu que a Constituição Federal, ela traz um papel já definido para a Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, complementou, trouxe ainda outras competências para a LDO. Então, convido vocês à leitura do que a LRF traz acerca da LDO. A Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe também atribuições à LDO em seu artigo 4º. Nele é apresentada uma lista substancial do que deve ser atendido por esta lei, além das contidas no dispositivo constitucional, como a de dispor sobre metas, riscos fiscais, limitação de empenho, avaliação da situação financeira, contingenciamento e transferências de recursos a entidades públicas e privadas, entre outras. Então, vamos relembrar aqui um pouco do papel da LDO. A gente falou que ela é o elo, né? Ela vai estabelecer o que, de fato, vai poder estar contido na LOA, na Lei Orçamentária Anual. Sem essa conversa entre PPA e LOA, o orçamento ele não se completa. A tríade orçamentária, assim podemos dizer, né? Elas não se completam. Cada uma tem o seu papel.